Uma reportagem seria muito pouco para destacar a qualidade de algumas pessoas. O nosso personagem de hoje, além da dedicação em sua vida profissional, desenvolve muitas outras funções. Conhecemos um pouco mais da história de Policarpo. Vida rotineira por aqui? Nem pensar. Policarpo, apesar de ter chegado há pouco tempo na cidade, já deixou sua marca registrada na história do município com a construção de grandes obras, algumas já concluídas e outras em andamento. Se você precisar de um professor de universidade, chama ele. Escritor e prestes a lançar mais um livro, professor de judô e jiu-jitsu, além de desenhar nas horas vagas. E viemos aqui conferir a obra de arte. Está precisando de um profissional para executar uma obra? Ele é construtor civil. Policarpo é conhecido aqui em Porto dos Gaúchos pela empresa Ambiex, mas possui capacidade em todas essas outras áreas. Como você fala, é dom, né? E a gente tem só que praticar e desenvolvendo técnicas, né? Principalmente na área do desenho. Eu, como sou professor também de desenho técnico, então eu busquei um pouquinho, estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais no desenho, porém eu já nasci com dom, né? E aplicar técnicas, como hoje nós chamamos técnica realista em 3D, e também faço pinturas de quadro. Mas como vocês estão percebendo, hoje assim, são pequenos tempos, né, para tirar o estresse, onde a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprendeu e um pouquinho que nós nascemos, que é o nosso dom. E entre todos esses dons e profissões, alguns deles, vamos falar um pouquinho então da história do Policarpo, qual foi o primeiro a ser descoberto, como que tudo isso começou? Então, eu falo que eu fui professor por necessidade. Apareceu uma oportunidade de eu ministrar uma disciplina na época do meu mestrado. Então fui professor na área de docência, né? E então dali eu não parei mais de dar aula. Enveredei na área da engenharia e depois fui permeando em outras áreas como administração, turismo, biologia, agronomia, e aqui também fui professor da escola técnica. Eu ministrei aqui 3 disciplinas, corroborei com os meninos, senão eles não iriam formar, que estavam precisando de professor. Peraí que me lembrei de mais uma função de Policarpo. Ele também já foi locutor e pode provar. Fui locutor da Rádio Difusora de Macapá, Rádio AM, onde foi um pedido de uma deputada estadual, a deputada Janete Capiberibe, do PSB, onde eu tive também uma grata satisfação de ter trabalhado com ela por 8 anos. E aí ela sempre falou que eu era um rapaz que não tinha medo de nada. E aí pediu que eu fizesse o programa A Hora do Campo, onde nós falávamos muito sobre meio ambiente, muito sobre agricultura familiar. E aí, nessa brincadeira, eu fiquei 3 anos no ar. Mas aí eu não sabia até onde eu tinha alcançado. Então, de Macapá para o Oiapoque são 800 quilômetros. E um dia, conversando com o povo lá, e descobri
Policarpo da Radiodifusora está aqui. E eu não sabia que as pessoas já me conheciam através da rádio. Era uma todo sábado pela manhã, e eu tinha certeza que eu tinha uma fã, que era minha mãe. Era um programa 7 horas da manhã, né, onde eu tinha que estar em ponto, e assim, foi muito, assim, uma satisfação muito grande ter tido essa experiência como locutor. E eu sou uma pessoa que muitos pensam que eu sou extrovertido, mas eu sou muito tímido. Agora, quando eu estou à frente de uma sala de aula, ou venho palestrar, venho falar, incrível que pareça, já é um outro Policarpo. Eu acho que é o Policarpo profissional. E aí eu tenho essa liberdade de falar que eu sou professor de 21 disciplinas na engenharia e outras áreas corrimãs que eu tive a oportunidade e a felicidade de ministrar. Com isso, já formei centenas e centenas de profissionais, inclusive secretário de obra hoje do município de Macapá, engenheiro civil, foi meu aluno, secretário de meio ambiente, meu ex-aluno. Então a minha felicidade é estar tendo o resultado de formar pessoas, formar cidadão para corroborar com as atividades do nosso país. Policarpo nos contou que a sua profissão atual foi o que mais incentivou a buscar outros conhecimentos. A minha própria profissão, ela me força a pesquisar. E com todas essas pesquisas que eu fui fazendo ao longo dos anos, que já tenho aí 30 anos de formado, foi dado o meu primeiro passo em um livro, que eu falo sobre impactos ambientais em rodovias. E logo em seguida fiz um doutorado em biotecnologia e biodiversidade, onde também foi gerado mais um livro. Mês passado foi lançado mais um sobre plantas medicinais, onde nós temos em torno de 8 capítulos. Tem mais alguns autores que vieram a corroborar com esse livro. E agora eu e minha esposa, nós estamos lançando, para quem é daqui da região sabe, daqui do Porto, sabe que eu tenho uma esposa um pouco mais nova que eu. E nós lançamos um livro, estamos lançando agora, esse mês, um livro sobre diferença entre idade em casamento. É um livro de autoajuda, porque tem pessoas que passam, alguns são vilipendiados seus direitos por conta de ter uma esposa um pouquinho mais nova, ou vice-versa, ou a esposa é um pouco mais velha que o esposo, e isso às vezes nos causava algum transtorno, né? Mas com o tempo nós aprendemos a conviver com isso, e por isso nós estamos tentando hoje passar um pouco da nossa vida para que ajude outras pessoas, né? Para que inclusive no nosso livro vai linkar pessoas que compram o livro, que se identificam com a nossa história, e nós vamos criar um grupo de autoajuda falando um pouquinho de cada problema de cada uma pessoa. E de onde vem tanta inspiração para desenvolver os desenhos? O artista nos contou sobre esse dom. Por a nossa vida ser um pouquinho assim, muito atribulada, corrida, e nós estamos longe dos nossos familiares, às vezes eu e a Vitória a gente fica trancado aqui no apartamento, então eu tenho que ter um escape. Já como aqui não tem academia para eu dar aula de jiu-jitsu, judô, quando eu tinha tempo eu ia lá em Novo Horizonte, mas aqui eu tinha que fazer alguma coisa. Ou eu estou desenhando, ou eu estou fazendo cavaquinho, fazendo violão, né? Como luthier também ainda tem mais essa profissão que eu falo, né? Esse hobby. Então, assim, o tempo que eu posso e que eu tenho assim, condições de dar uma rabiscada, eu vou desenhando coisas aleatórias, como vocês estão vendo, quadros sobre animais, lugares que eu gosto muito dessas paisagens, né, de séculos passados, e realismo, rosto em 3D, e assim, tive a felicidade já de fazer 2, 3 quadros, inclusive são presentes do meu grande amigo Antônio Lopes dos Santos, que um dia vai ser flamenguista, que é o nosso
grande amigo Totó. E tem 3 quadros deles ali que eu já presenteei. Hoje eu pedi emprestado para recebê-los aqui. Porto dos Gaúchos serviu de inspiração para Policarpo desenvolver seus talentos em diversas áreas. Eu venho de uma floresta, né? Eu nasci em Belém do Pará, minha esposa nasceu no Amapá. Na nossa vinda, nós viemos de carro, veio mudando todo o trajeto, as paisagens. E quando nós chegamos aqui, nós ficamos encantados. É uma cidade bonita, é uma região bonita, e eu vou falar de pessoas maravilhosas. Então, nós estamos aqui mais de um ano. Eu vim fazer somente um trabalho e aqui estou. Já tenho uma filial da nossa empresa aqui. E aqui eu acho que eu pretendo ficar por muitos e muitos anos. Uma cidade assim que está crescendo todos os dias, né? A gente vê a evolução da cidade, né? E vimos que as pessoas assim merecem, né? essa evolução da cidade, para que no futuro possamos dizer assim que nós conseguimos corroborar com o desenvolvimento dessa cidade. E nós, a Ambiex é uma empresa jovem, tem 20 anos, emprega 20, 30 pessoas, dependendo da época, e nós estamos fazendo o passo municipal, onde nós trazemos divisa para o município. Compramos aqui, empregamos aqui, e aqui nós circulamos todas essas divisas, né, esse dinheiro, esse montante de dinheiro. Então nós somos muito felizes de estarmos aqui, somos muito bem tratados, temos muitos amigos. E eu falo para a Vitória, se fosse da minha vontade, meu filho ia nascer em Porto dos Gaúchos, uma cidade maravilhosa. Porto dos Gaúchos, terra acolhedora, recebeu de braços abertos um artista, um colaborador para o desenvolvimento desse município.